Enquanto recebemos as últimas ofertas, podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, seguindo na nossa exposição, capítulo a capítulo deste livro. Chegamos hoje ao capítulo 11, e se você já se perguntou o que este capítulo está fazendo na minha Bíblia, o que significa tudo isso, e será que tem alguma coisa para mim, para a minha vida? Bem, espero que hoje o Senhor possa responder as suas perguntas. Tendo encontrado Apocalipse 11, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor,
Tu revelaste esta visão ao teu servo João. Ele a registrou. Ela chegou até nós para a nossa edificação, para a nossa instrução, para a nossa capacitação, a fim de cumprirmos com a tua missão neste mundo. Ó Senhor, dá-nos o teu Espírito para compreendermos o que aqui está e mais, para que nos rendamos às verdades aqui contidas, nos entreguemos ao Senhor, nos apresentemos a Ti como este exército de testemunhas compradas pelo Senhor para a Tua glória neste mundo. Fala, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, usa-me conforme o Teu agrado, para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo aqui reunido. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Em 1741, Georg Friedrich Händel compôs a sua obra mais famosa e uma das peças mais conhecidas da história da música clássica, o seu oratório Messias. Nesta obra, dividida em 3 partes e 51 movimentos, Händel compôs não só uma obra-prima musical, mas uma obra-prima teológica também, costurando os principais textos bíblicos que contêm as promessas concernentes à vinda do Messias, o prometido Jesus Cristo Senhor. Bem, mesmo que você nunca tenha ouvido a obra completa, quando tocada na sua totalidade, ela pode durar até 2h30. Não sei quantos já ouviram de ponta a ponta o Messias de Händel. Mesmo que você não tenha ouvido toda a obra, provavelmente você conhece a porção mais famosa do oratório Messias, que é o 42º movimento, intitulado Aleluia, que soa mais ou menos assim: Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, aleluia. Pois o Senhor onipotente reina, e Ele reinará para sempre. E continua. O reino do Senhor, o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Bem, você sabe quem inspirou Händel a incluir estas palavras no oratório Messias? De onde veio a inspiração? Bem, exatamente do texto que acabamos de ler nesta noite, Apocalipse 11, versículo 15, as mesmíssimas palavras incluídas no Messias de Händel. No encerramento de mais um ciclo importante deste livro, o das 7 trombetas, ouvimos este coral angelical e celestial cantando as glórias do reino de Deus e do seu Cristo, Jesus. Mas o que inspirou esta canção? O que inspirou este coral angelical a entoar essas palavras, os versículos 15 a 19? Bem, ao examinarmos este capítulo hoje, observaremos primeiro mais uma visão da igreja aqui na terra, nos versículos 1 a 14. E é esta visão que resulta na canção dos céus, versículos 15 a 19. E quando você junta uma coisa e outra, a visão e a canção, nós temos uma lição muito clara. A igreja que testifica de Jesus e enfrenta a tribulação neste mundo, um dia triunfará. A igreja que testifica e que enfrenta a tribulação, um dia triunfará para a glória de Deus. E se você não se lembrar de mais nada desse sermão, guarde isso.
Mas como chegamos a esta lição? Bem, olhe comigo para o texto. Vamos nos deter primeiramente e principalmente nesta visão que corre dos versículos 1 a 14, para então entender o porquê da canção nos versículos 15 a 19. Se isso aqui fosse um filme, você teria aqui as cenas, nos versículos 1 a 14, e a trilha sonora, que conclui este enredo nos versículos 15 a 19. Mas a visão é composta dessas testemunhas que passam por tribulação e, enfim, triunfam. Bem, se você já teve alguma dificuldade em ler e compreender Apocalipse 11, seja bem-vindo, você está em boa companhia, porque estamos aqui basicamente em um dos capítulos mais difíceis de todo o livro, um dos mais difíceis a serem interpretados em toda a Bíblia. Pastor, que negócio é esse de medir templo, e 2 testemunhas, e 2 candelabros, e 2 oliveiras, e 42 meses, 1260 dias, besta que vem do abismo? Senhor, o que vai sair desse sermão? O que o pastor encontrou para pregar para nós hoje? Bem, nossa compreensão deste texto será grandemente facilitada se nós o entendermos dentro do seu contexto, e principalmente à luz de um paralelo muito importante. Nós já dissemos que estamos aonde no livro? Estamos num intervalo importante entre a 6ª e a 7ª trombeta, que cobre aí os capítulos 10 e 11 de Apocalipse. Mas nós já vimos um outro intervalo neste livro, mais cedo, entre o 6º e o 7º selo. Está lá no capítulo 7. E o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 7? Uma visão da igreja. Uma visão da igreja em 2 partes. Uma igreja selada pelo Cordeiro, marcada por Jesus deste mundo, que passa por tribulação, mas que um dia triunfará, vencerá, será reunida com Jesus e o louvará para todo sempre. E é mais ou menos isso que temos aqui de novo em Apocalipse capítulo 11, mais uma visão da igreja de Jesus, que sofre neste mundo por causa do seu testemunho de Cristo, mas que um dia triunfará gloriosamente. Mas pastor, como é que nós podemos saber que o que João escreveu aqui no capítulo 11 não diz respeito a um prédio, a um edifício e a 2 pessoas com CPF, 2 indivíduos, 2 testemunhas? Há muitos cristãos que leem este capítulo assim, uma descrição de um prédio e de 2 indivíduos. O Senhor está sugerindo que não se trata disso, mas que se trata de uma imagem, um retrato da igreja. De onde nós tiramos isso? Bem, a primeira imagem no versículo 1, de um templo, é uma imagem conhecida, também do Novo Testamento. E não é segredo no Novo Testamento que a igreja é descrita como um templo, não físico, mas espiritual. Pedro fala disso nas suas cartas. Paulo também, que nós somos templo do Espírito, habitação de Deus na terra, um templo não feito por mãos humanas, mas feito pelo Senhor. Mas em Apocalipse mesmo, se você voltar para o capítulo 3, versículo 12, Jesus promete àqueles que lhes são fiéis que eles se tornarão colunas no santuário, ou colunas no templo de Deus. Jesus mesmo, ao falar à sua igreja em Apocalipse, a descreve como um templo, uma habitação espiritual. Além disso, a igreja que é descrita a partir do versículo 3, como 2 testemunhas, ou 2 oliveiras e 2 candelabros, isso também está presente em Apocalipse. Talvez você se lembre do capítulo 1, em que 7 candelabros representam 7 igrejas, luzeiros, representantes da luz do Evangelho neste mundo. Mais uma imagem conhecida do livro, que é associada à igreja, coletivamente. E se isso não fosse evidência suficiente, quando nós seguirmos para os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, nós veremos que o enredo é muito semelhante com o capítulo 11. Qual é o enredo do miolo deste livro? A perseguição do mundo e do diabo
a igreja de Jesus. É exatamente isso que vemos aqui no capítulo 11. Então vamos olhar detidamente agora para o capítulo 11 e ver como João enxergou a igreja nesta visão. Bem, olhem primeiro para os versículos 1 a 6. E o que temos aqui de mais importante é que João enxergou a igreja como um corpo de testemunhas. Mas que tipo de testemunhas? Primeiramente, ele viu a igreja como um corpo de testemunhas separadas por Deus, para adorá-lo neste mundo. Esse é o sentido aqui nos versículos 1, na primeira parte do versículo 2, de medir o templo, ou seja, delimitar este templo, este espaço, mas não só um espaço, mas aqueles que ocupam este espaço. Vai e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que ali estiverem. Está descrevendo o quê? Aquelas testemunhas que foram separadas por Deus deste mundo para adorá-lo, para exaltá-lo, não mais para adorar os deuses falsos deste mundo, César e aqueles que tomavam para si a adoração dos povos, mas para adorarem a Deus e a Deus somente. A igreja é um corpo de testemunhas separadas do mundo para adorar a Deus. Mas em seguida, na segunda metade do versículo 2 e também no versículo 3, por termos sido separados do mundo para adorar a Deus, somos testemunhas que também sofrem a oposição do mundo. Daí a referência a ser este templo, esses adoradores serem pisados pelos gentios, pisados por aqueles que não temem a Deus. E estes números aqui, todos simbólicos, são importantes. Por quanto tempo Deus permite que a sua igreja sofra oposição? Diz aqui no versículo 2, 42 meses. E se você multiplicar cada mês por 30 dias, dá o número do versículo 3, 1260 dias, o mesmo período, que corresponde ao quê? 3 anos e meio. Porque João incluiu isso aqui. Porque é importante saber que a oposição do mundo à igreja durará 42 meses, ou 1260 dias, aproximadamente 3 anos e meio. Porque o profeta Daniel, no Antigo Testamento, profetizou que o povo de Deus sofreria oposição no mundo por um tempo, tempos e meio tempo. E se correspondemos um tempo a um ano, um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo dá 3 anos e meio. O tempo determinado por Deus para que o seu povo sofra oposição neste mundo. Nada mais, nada menos. Somos testemunhas separadas para adorar a Deus. Testemunhas que sofrem oposição do mundo, mas há mais aqui, nos versículos 3 a 6. Somos testemunhas autorizadas por Deus para representá-lo neste mundo. E daqui vem a importância do número 2. Por que 2 testemunhas? Porque qual era o número mínimo na Bíblia para constituir um testemunho verídico? 2 ou 3 testemunhas. Pela palavra de 2 ou 3, confirma-se a legitimidade do testemunho. O que temos aqui, nessas 2 testemunhas, é o quê? É uma representação da igreja como a testemunha autêntica. Os mensageiros autênticos de Deus neste mundo, aqueles que o representam neste mundo de maneira fiel. E não só não só a figura das 2 testemunhas, as outras imagens aqui também. Por que essas 2 testemunhas são descritas também como 2 candelabros, ou 2 oliveiras e 2 candelabros? Bem, de novo você tem que voltar para o Antigo Testamento. Se você abrir no livro de Zacarias, capítulo 4, você verá lá uma visão que o profeta Zacarias teve de 2 oliveiras, 2 ungidos por Deus, que na época representavam o rei Zorobabel e o sacerdote Josué, ungidos por Deus para a obra de reedificar um templo, um candelabro, a habitação de Deus na terra. Por que a igreja está sendo comparada aqui a estes 2 candelabros? 2 oliveiras e 2 candelabros? Porque ela é ungida por Deus para ser a habitação de Deus, a testemunha de Deus neste mundo.
Esse é o significado. A igreja coletivamente, este novo reino de sacerdotes, ungidos para representar a Deus neste mundo. E mais, pastor, que história é essa? De que se alguém quiser causar dano às testemunhas, vai sair fogo da boca, vão fechar os céus, vão transformar água em sangue, vão determinar pragas do mundo. Bem, isso te faz lembrar de quem no Antigo Testamento? Os profetas Elias, fogo do céu, céus fechados, e Moisés, água em sangue, pragas, duas testemunhas autênticos representantes de Deus neste mundo. O que tudo isso está mostrando? Que a igreja agora ocupa este papel. Não é um único mensageiro, não é apenas Zacarias, ou Elias, ou Moisés, ou João. Toda a igreja agora é autorizada por Deus para representá-lo neste mundo. Nós, a igreja de Jesus, somos as testemunhas ungidas por Deus para representá-lo neste mundo. E há mais. Conforme o que diz o versículo 3, nós somos testemunhas capacitadas pelo poder de Deus neste mundo. Versículo 3: darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão. Veja só, o poder da igreja para cumprir a sua missão neste mundo não vem dela mesma, não vem de nós. De onde vem o nosso poder? Dos nossos prédios, dos nossos números, do nosso orçamento, das nossas alianças políticas? Não, vem de Deus. Deus concede poder à sua igreja para representá-lo, para testemunhar dele e da sua palavra neste mundo. E enquanto a igreja não completar a sua missão, o texto mostra claramente: Deus continuará revestindo o seu povo de poder para cumprir com a missão até o fim. E até que a igreja não termine a missão na sua coletividade, ela é indestrutível. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus. E por fim, somos testemunhas comissionadas pelo Senhor para proclamar os seus propósitos neste mundo. Se você se perdeu em alguns ou vários ou todos os detalhes que eu acabei de mencionar, guarde pelo menos isso. A igreja aqui é representada como um templo para adorar a Deus e como testemunhas para anunciar a palavra de Deus. Ela foi medida e separada para adorar a Deus, e ela foi enviada ao mundo para testemunhar da palavra de Deus. Uma palavra tanto de arrependimento e de misericórdia para os que se arrependem, daí as testemunhas serem vestidas de pano de saco, no versículo 3, mas também uma palavra de juízo e de destruição para aqueles que resistem à palavra. Daí os sinais: fogo, seca, água em sangue, pragas. Então, somando tudo isso, o que aprendemos aqui? Irmãos e irmãs, a igreja de Jesus não foi salva, ela não foi separada deste mundo para viver confortavelmente dentro das quatro paredes deste templo. Ela foi autorizada, ela foi capacitada e comissionada pelo Senhor para adorá-lo e para testemunhar dele diante deste mundo, aconteça o que nos acontecer. Portanto, ai de nós se nos calarmos, ai de nós se nos omitirmos, ai de nós se pararmos de adorar a Deus e de testemunhar da sua palavra diante da oposição do mundo. Ai de nós! Não foi para isso que Deus nos botou neste mundo. Mas ai da igreja que deseja cumprir a sua missão de testemunhar de Jesus, independente do poder de Deus, independente da capacitação sobrenatural do Senhor. Meus irmãos, as provas, a oposição e a resistência deste mundo são grandes demais para tentarmos cumprir com a nossa missão na nossa própria força. Só pelo poder de Deus, só pela graça dele, nós cumpriremos a nossa missão. Se você ainda não foi convencido disso, olhe para a sequência
da visão, versículos 7 a 10. Vimos que a igreja é retratada como um corpo de testemunhas. Mas aqui nos versículos 7 a 10, vimos que essas testemunhas enfrentam tribulação. Que diz o texto? Versículo 7: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, o que acontecerá? Quando a igreja encerrar sua missão neste mundo, o que acontecerá? A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Pastor, como isso é possível? Nós acabamos de ler nos versículos 5 ou 6 que quem tentar tocar na igreja, quem se levantar contra ela, Deus julgará, Deus castigará. O que acontece aqui então no versículo 7? De repente, a igreja antes indestrutível se torna perecível? Como assim? Como é que nós conciliamos as duas coisas? As duas coisas são verdadeiras? O que os versículos 5 e 6 estão dizendo é que enquanto a igreja tiver uma missão a cumprir, enquanto não concluirmos a nossa missão de pregar o evangelho e testemunhar de Jesus neste mundo, Deus nos sustentará, Deus nos protegerá, Deus não permitirá que o mundo impeça o avanço do evangelho. Mas isso não significa que a igreja é invencível, é imbatível para sempre neste mundo, pelo menos não nesta vida. É o que o versículo 7 nos mostra. A primeira parte da visão mostrou que por 42 meses, os tais 1260 dias, não precisa contar no seu calendário, é um símbolo, e o tempo permitido por Deus, para a oposição do mundo ao evangelho, pregado pela igreja. Depois desses 3 anos e meio, esses 42 meses, ou 1260 dias, diz o texto, no versículo 9, que durante quantos dias? 3 dias e meio, um tempo bem menor, não? Bem mais curto do que 1260 dias. Por apenas 3 dias e meio, uma meia semana, um meio tempo, permitido pelo Senhor, Deus permitirá que a igreja seja tragada, que a igreja seja arrasada por este mundo perverso, imoral, idólatra, representado aqui pelas cidades de Sodoma e pela nação do Egito, versículos 8. E por que Sodoma e Egito representam o que na Bíblia? Sodoma, o cúmulo da imoralidade, e o Egito, o cúmulo da idolatria. O que este mundo imoral e idólatra quer fazer com a igreja? Quer sufocá-la, quer tragá-la, quer humilhá-la, quer destruí-la, para a sua alegria momentânea e passageira. Notou o verdadeiro carnaval aqui dos versículos 9 e 10? E não faltou ninguém nesse carnaval, não? Quando a igreja é tragada e humilhada e destruída, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então o que isso nos mostra, irmãos e irmãs? O que esta porção central da visão da igreja nos mostra? Nós não testemunhamos da palavra de Deus, nós não pregamos o evangelho neste mundo na expectativa de salvar todo mundo, na expectativa de sermos bem-quistos, de sermos populares, de sermos atraentes aos olhos do mundo. Nós testemunhamos da palavra de Deus, nós pregamos o evangelho por uma simples questão de fidelidade, custe o que nos custar. Deus não botou a igreja neste mundo para ser popular, atraente e benquista. Ele nos colocou neste mundo para sermos fiéis, aconteça o que nos acontecer. Quer isso nos custe o nome, a reputação, a segurança, o bem-estar ou até mesmo a própria vida. Irmãos e irmãs, o diabo e o mundo, o diabo e todos os que resistem a Deus, os que resistem à sua palavra, os que resistem o evangelho, por apego à sua imoralidade e idolatria, o diabo e o mundo só se darão por satisfeitos quando enfim calarem a igreja, humilharem a igreja e escarnecerem da igreja. É isso que a visão nos mostra.
O mundo só se dará por satisfeito quando a igreja for amordaçada, humilhada e escarnecida. Mas nós, a igreja de Jesus, nos daremos por satisfeitos quando tivermos cumprido a nossa missão: pregar a palavra, testemunhar de Jesus, aconteça o que nos acontecer. Mas não pensemos que este é o fim da história, porque como a visão termina, já vimos que a igreja que testemunha de Jesus, versos 1 a 6, e que enfrenta a tribulação por causa de Jesus, versículos 7 a 10, um dia triunfará, versículos 11 a 14. Somos um corpo de testemunhas que passa por tribulação, mas que um dia triunfará. E você tem que admirar, tem que apreciar aqui a ironia desta visão, não? Porque o carnaval está rolando, o bloco está passando, 3 dias e meio de festa, o mundo calou as testemunhas, humilhou a igreja, a festa não pode parar, versículos 9 e 10, até que, de repente, a festa acaba. O que parecia ser uma festa sem fim, se revela uma celebração muito breve e passageira, só 3 dias e meio. Porque de repente, onde está toda a segurança do mundo? Toda a exaltação do mundo? O que acontece no versículo 11? Depois dos 3 dias e meio, entrou neles, nas testemunhas mortas, um sopro de vida da parte de Deus, como aquele que ouvimos de Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Um novo sopro, nova vida para as testemunhas, e elas ficaram em pé. E o que aconteceu com o carnaval do mundo? Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Se antes a festa dos inimigos de Jesus e da igreja não tinha prazo para terminar, de repente a festa se tornou um terror. E se antes as testemunhas de Jesus foram mortas e humilhadas, de repente elas são vivificadas e exaltadas diante dos olhos do mundo. Parêntese, não tem arrebatamento secreto. O mundo está vendo quando Deus vindica a sua igreja. E o que restará para o mundo? Versículos 13 e 14, somente juízo e destruição, além do reconhecimento tardio da glória soberana de Deus, às vésperas do juízo final. Então, juntando todas as partes da visão, o que esta visão composta da igreja nos mostra? De novo, mesmo que vários dos detalhes aqui ainda lhe pareçam obscuros, misteriosos, de difícil compreensão, pelo menos você deve sair daqui com a lição principal do texto, e ela é muito clara. A verdadeira igreja de Jesus, a verdadeira igreja salva por Jesus, não é apenas aquela igreja que crê em Jesus e ama Jesus e gosta de Jesus e aceitou Jesus. A igreja verdadeira de Jesus é aquela que, por amor a Deus e pela fé em Jesus Cristo, testifica do Evangelho, enfrenta a tribulação, para um dia triunfar sobre este mundo na hora designada por Deus. Porque não sei se você percebeu, o padrão da vida da igreja é exatamente o padrão do Senhor da igreja. Jesus testemunhou, Jesus sofreu e Jesus triunfou. E aqueles que nele creem são chamados para testemunhar, sofrer e vencer. A jornada de Jesus define a jornada da igreja, porque ele testemunhou, e ele sofreu, e ele venceu. Nós testemunhamos, nós sofremos, e um dia triunfaremos para a glória de Deus. Então, se você se identifica como um cristão, como um discípulo de Jesus, eu te pergunto: você é alguém que dá testemunho da sua fé em Cristo?
Você é alguém que está disposto a sofrer o que for necessário por ser fiel a Cristo. E você é alguém que confia na esperança da glória por vir, mesmo diante da rejeição deste mundo. Porque só assim você pode saber se é um verdadeiro discípulo de Jesus ou não. Porque quem nele crê deve seguir nos seus passos, testemunhar, sofrer, vencer. Mas se você ainda não se identifica como um discípulo de Jesus, não é um cristão, não se converteu ao Evangelho, se você ainda não faz parte daqueles que testemunham, sofrem e um dia triunfarão, então isso significa que você ainda faz parte daqueles que rejeitam a Jesus, que estão festejando agora, mas a sua festa tem hora para acabar, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. E você só pode estar de um dos dois lados, ou do lado daqueles que testemunham, sofrem e vencem, ou do lado daqueles que rejeitam, celebram agora, mas um dia serão aterrorizados para todo sempre. Então, de que lado você está? E de que lado você estará quando Jesus voltar e a festa do mundo acabar? Dos que celebram agora, somente para serem calados e aterrorizados depois? Ou dos que sofrem agora por amor a Jesus, mas que celebrarão com Ele para todo sempre? Bem, se nós entendemos corretamente a visão que João teve da igreja, nós agora podemos compreender e apreciar a canção. E só um grupo aqui vai pedir canção neste domingo à noite, só o grupo dos discípulos de Jesus. São eles que cantam no fim deste capítulo. A canção da glória de Jesus, os versículos 15 a 9, fecha essa visão. Enfim, ouvimos o toque da 7ª trombeta, versículo 15. Enfim, o coral angelical e celestial entra em ação, e numa virada de mesa espetacular, porque até agora só um grupo estava celebrando, e cantando, e se alegrando, era o mundo, mas numa virada de mesa espetacular, a festa do mundo acaba, e a festa da igreja só está começando. O mundo antes dominado por forças malignas, diabólicas, perversas, antagônicas a Jesus e a sua igreja, de repente, diz o coral no versículo 15, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então, igreja, se hoje parece que a resistência do mundo a Jesus, a resistência do mundo ao Evangelho vai durar para sempre, não vai coisa nenhuma. Tem hora para acabar, porque o reino deste mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo, e somente Ele reinará para todo sempre. Isso é tão certo, é tão seguro, que você notou que o coral canta no versículo 15 no passado? Eles estão falando de coisas futuras, como se já tivessem acontecido, tão certos estão do resultado. O que vai acontecer? O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O coral angelical canta primeiro, os representantes da igreja vêm em seguida, versículo 16, os 24 anciãos que já vimos antes no livro, representando a igreja, assentados em seus tronos, se prostram e adoram a Deus, cantando as suas glórias. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. A virada de mesa continua. As nações se iraram, o mundo se irou. Agora é Deus quem vai mostrar a cor da sua ira.
O mundo se levantou para destruir a igreja. Deus haverá de destruir os opositores do Evangelho. Se antes os dominadores do mundo julgaram e perseguiram a igreja, será a vez de Deus perseguir o mundo e julgá-los. E se antes os servos de Deus, pequenos e grandes, foram humilhados e tripudiados, um dia eles serão glorificados para todo sempre. Deus haverá de recompensá-los. E para não haver dúvida, como é que o capítulo termina? Com uma promessa em forma de um símbolo. A promessa é tão certa quanto este símbolo do versículo 19. A promessa é tão certa quanto o trono de Deus, representado aqui como uma arca. Porque você se lembra como este capítulo começou? Um templo. E termina com o quê? O que havia de mais importante no templo de Deus? Uma arca, símbolo do seu trono. Deus reina. Deus está com o seu povo. A arca fala do seu poder, da sua autoridade, da sua misericórdia com os seus e do seu juízo para o resto do mundo. A promessa é tão firme quanto o poder de Deus. Ele não pode falhar. Então, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite, em Apocalipse 11, que podemos concluir? Que o que George Friedrich Handel fez há quase 300 anos ao compor o Oratório Messias não foi algo apenas bonito, belo, harmonioso. O que ele compôs e apresentou ao mundo é verdadeiro. Sim, aleluia, glória a Deus. Sim, o reino do Senhor, o Senhor onipotente reina. Sim, o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E sim, Ele reinará para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando o coral dos céus cantar, quando o coral desceu à terra, no fim da história, este coral cantará com mais beleza, com mais força, com maior vigor do que qualquer orquestra que jamais apresentou o Messias de Handel. O coral cantará e celebrará para todo sempre. A pergunta é: de que lado da apresentação você estará? Dos que assistem apavorados e boquiabertos à vitória de Jesus e do seu povo? Ou do lado dos que celebram e cantam as glórias de Jesus, Senhor e Salvador dos seus, o Rei e Juiz de toda a terra, por toda a eternidade? De que lado do coral você quer estar? Oremos. Com todo o olho fechado, com toda a cabeça curvada. Se houver aqui entre nós alguém que está do lado errado, do lado do mundo e dos que se opõem ao Evangelho, do lado dos que resistem à palavra de Deus e o testemunho da igreja, hoje Jesus te chama. Hoje o Senhor Jesus chama: renda-se a mim, rendam-se a mim, antes que eu venha. Se hoje em seu coração o Espírito Santo de Deus testifica da verdade desta palavra, então renda-se a Jesus, entregue-se a Jesus para a salvação da sua alma, para a preservação eterna da sua vida. Se hoje em seu lugar você se rende a Jesus, então diga a Ele: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és Jesus, Tu és Senhor, Tu és o Rei. Ó Rei Jesus, toma os Teus aqui, os que hoje se rendem e os que novamente se apresentam a Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, do nosso silêncio, da nossa omissão. Ó Senhor, perdoe-nos, capacita-nos para sermos essas testemunhas fiéis, para sermos essas testemunhas corajosas. Aconteça o que nos acontecer neste mundo, prepare-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, dá-nos mais do Teu poder,
para sermos a tua igreja verdadeira nessa terra, a igreja que testifica, a igreja que sofre e que um dia triunfará para todos sempre na tua presença. Prepare-nos para aquele grande dia, Senhor Jesus. Prepare-nos para o grande encontro do Senhor, quando então celebraremos a vitória de Jesus para todos sempre. E envie-nos aqui para anunciar a todos que ainda não ouviram a gloriosa mensagem de salvação, a gloriosa mensagem de rendição ao Senhor e juiz de toda a terra. Faz isso, Senhor. Faz isso pelo poder da Tua palavra e do Teu Santo Espírito em nós. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam, digam amém.